Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nossa convidada de hoje é Bianca Andrade, psicóloga do esporte do Comitê Olímpico Brasileiro, praticante de Hyrox e corrida, e hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente. Meu nome é Bruno Muniz, bem-vindos ao Recovery Resenha. No episódio de hoje nós vamos gravar aqui no Instituto Olimpo, clínica onde eu atendo como fisioterapeuta, onde você também encontra especialistas nas áreas de medicina esportiva, ortopedia, cardiologia e nutrição, ou seja, tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Então, bora pro episódio. Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com Bianca Andrade. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui falando um pouco sobre o que eu amo, sobre o que eu vivo. É isso, vamos falar bastante sobre a mente dos atletas, a mente de todo mundo que pratica esporte, que pratica atividade física e o quanto que é importante a gente cuidar disso. A gente às vezes acaba esquecendo, né? Que a cabeça também é uma parte muito importante, a gente cuida bastante do corpo, no recovery aqui e tudo mais, e a cabeça acaba ficando um pouco de lado. E não dá pra ficar, né? Não, afinal de contas é a cabeça que manda em todo o resto, Exatamente. né? Se a cabeça não tá boa, como é que o restante vai estar, né? Exatamente. Então vamos falar bastante sobre isso. Só para explicar pro pessoal, Recovery Resenha, a gente faz essa entrevista durante uma sessão de recovery, então a gente vai falar bastante sobre saúde mental, enquanto vai recuperando o corpo, porque eu sei que você tá treinando bastante, tá treinando pro Hyrox. Sim. Pra uma meia maratona? Meia. E o que aparecer pela frente também a gente tá fazendo. Somos viciados em esporte, não dá nem pra negar isso, né? Não dá. Boa. E tá com alguma dor específica? Tá com alguma queixa? Olha, só perna pesada, perna né? Pesada. Porque é treino de corrida, de Hyrox. Treino todo dia? Todos os dias, mas aí quando eu percebo que o meu corpo tá ali dando alguns sinais, eu tiro um dia off, assim, Boa. Descanso. Isso é uma coisa que muita gente não faz, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Se tem um peso na cabeça nisso ou não. Exato. E pra gente começar, o que é mais difícil? Fazer uma prova de Hyrox ou atender a dupla finalista olímpica? Olha, eu acho que o grande desafio é justamente atender, né? Muitos atletas, inclusive, falam, né? Puxa, às vezes é mais fácil a gente estar ali dentro da arena, da quadra, executando, do que fora, né? Mas ambos são desafios enormes, né? Cada um com as suas particularidades, assim. E de fato, né, é muita responsabilidade estar dentro de uma equipe, né? Que quer queira ou não, a gente não cuida só dos atletas, mas a gente precisa olhar também para o treinador, para os assistentes, para os médicos, fisioterapeutas, para todo mundo que envolve essa equipe, para que a gente consiga ter um cuidado mais integral, assim, do atleta, né? Então, é um desafio enorme, existem muitas cobranças, né? Muitas pressões internas e externas, assim, que a gente tem que aprender a lidar com tudo isso e manejar da melhor forma possível. Entendi. Então não é só das atletas que vocês acabam atendendo, cuidando e tudo mais? Não. Quando a gente está dentro de uma equipe, né, de uma comissão, a gente tem que olhar para o todo. Não adianta a gente só trabalhar com o indivíduo, né, com aquela pessoa que está ali diante de nós, sem olhar para o contexto que ela vive, para o ambiente que ela está inserida, porque a gente sabe o quanto isso impacta nos seus comportamentos, nas suas emoções, na forma como ela lida no dia a dia e até o clima motivacional que a gente fala, né? Então, é um trabalho muito rico, eu sou apaixonada, assim, pelo que eu faço, porque justamente o trabalho, quando a gente está dentro de uma comissão, ocorre em conjunto, né? E a gente pode olhar para todas essas outras questões e não ficar só refém ali das quatro paredes do consultório tradicional, digamos assim. Que é onde muita gente vai procurar o psicólogo, né? Exatamente. Pelo menos o atleta amador, acho que demora para chegar no psicólogo do esporte, né? Sim, sim. Quando que você vê que ele procura, que o atleta amador procura um psicólogo do esporte? Olha, geralmente o atleta amador, ele procura um psicólogo do esporte quando as coisas já estão bem delicadas. Tá. Então, quando ele percebe que a performance dele está estagnada, quando ele percebe que a motivação dele está caindo, quando ele sente que a ansiedade está atrapalhando
ali no momento da prova, né? Então ele não consegue colocar em prática na prova tudo o que ele fez no treino, né? Então o amador ele vem buscar principalmente nesses momentos assim mais específicos e que também é muito bacana trabalhar, né? Com tudo isso. Sim. E aproveitando para todo mundo que está ouvindo aí, a maioria é atleta amador. Muita coisa que a gente vai conversar aqui é muito com caráter educativo, é importante buscar esse acompanhamento profissional, então prestem atenção nisso, tá? Só fazendo esse disclaimer. E qual que é o maior público que você tem hoje? Qual é o maior público de esporte, pensando? De esporte, olha, a gente atende tantas pessoas, mas temos muitos corredores, triatletas, tenistas, também muitas pessoas da esgrima, da natação, então a gente trabalha com vários esportes, assim, mas acho que esses são os que mais buscam esse suporte, né? E a gente vê o quanto que, geralmente, as pessoas dos esportes individuais buscam esse suporte, né? Mais do que o esporte coletivo? Mais do que o esporte coletivo. Porque já tem até alguns estudos mostrando que pessoas que praticam esporte individual podem ter maior sofrimento. Tá. Que quer queira ou não, toda a pressão cai em cima dessa pessoa. E também um segundo ponto é que eles muitas vezes não têm um suporte social, um apoio, um acolhimento que eles têm quando estão dentro de uma equipe. Então, quando dentro de uma equipe ganhou, legal, tá todo mundo junto, enfim, perdeu, continua todo mundo junto ali, se apoiando naquele momento difícil e desafiador, né? Então, a gente percebe o quanto que tem muito essa busca, principalmente dos esportes individuais, por esse acompanhamento psicológico. Entendi. Querendo ou não, acho que entra essa frase, né? Aquele espírito de equipe, Sim. Você consegue compartilhar a sua dor, seu sofrimento com outra pessoa que também tá passando pela mesma coisa que você. E no esporte individual, a outra pessoa é um adversário, né? Exato. Não dá pra você falar, tô sofrendo hoje. Não, na verdade, você vai mostrar uma fraqueza pro outro lado. Pensando num esporte individual, né? Sim, sim. O esporte individual, ele pode ter essas limitações, além, assim, da própria rotina do atleta, né? Então, muitas vezes o treino é individual, as viagens são individuais, né? Então, ele tem também essas limitações e até esse isolamento social em muitos momentos, né? A gente vê os tenistas, né, que viajam a maior parte do ano, acabam se afastando dos amigos, dos familiares, enfim. E tem muito esse sofrimento internalizado, né? Então fica remoendo e ruminando como que foi o jogo, por que aquilo aconteceu, enfim, sem necessariamente ter alguém do lado para compartilhar tudo isso. Por isso que é importante também o nosso trabalho com a equipe, né? Pra gente até orientar a comissão que muitas vezes vai estar por perto, como atuar nesses momentos, né? Como reduzir o sofrimento, ajudar nesses momentos mais desafiadores. Porque, querendo ou não, vocês não vão estar 100% do tempo com o atleta, né? Então, vamos pensar um caso de um tenista. Vamos pensar o João Fonseca. Então, viajando para um lado para o outro, começo de carreira, 19 anos, Brasil não é um esporte que tem uma cultura de acompanhar o tênis e tem uma cultura muito mais do futebol, por exemplo. Então, perdeu, nossa, não sei o que horrível. Ganhou, nossa, é o melhor do mundo. Com certeza, essa pressão deve pegar bastante. Ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia, né? Porque a gente vê essa exposição midiática e o quanto que isso interfere na pressão, na cobrança em cima desses atletas, né? Então, muito do nosso trabalho hoje em dia também é proteger os atletas e blindá-los dessas questões. Então, olha, você vai ter um Instagram só seu, separado, e o outro você deixa que seus assessores cuidem, né? Como que você vai lidar com esses momentos de derrota, digamos assim? Você vai se afastar completamente, você vai, enfim, né, ir para algum lugar onde você possa se recuperar mentalmente também. Então, a gente entende que ser atleta hoje em dia é super desafiador por conta dessa exposição midiática, da pressão e de toda a expectativa que é colocada em cima desses atletas, especialmente os atletas jovens, né? João Fonseca é super jovem, desenvolvendo muitos recursos cognitivos, emocionais, enfim, e já com toda essa pressão e essa carga, né? Então ele tem uma equipe fantástica ali por trás dele, que consegue fazer todo o gerenciamento de tudo isso, para que ele desenvolva repertório para lidar com isso, para que ele possa se blindar nesses momentos também mais desafiadores. Então tem que ser esse trabalho conjunto. Sim. E acho que entra bastante, além dessa parte mais midiática
extra quadra, extra campo, durante o jogo, né? Porque pensando no tênis, pensando no vôlei de praia que você acompanhou muito de perto, cada ponto você tem que esquecer o que passou e voltar. Porque senão você entra numa maré de perder pontos, você perde o jogo. Como que é trabalhar isso com um atleta? Acho que vale falar até um pouquinho da Ana Patrícia. Não, bacana. Puxa, tem uma teoria incrível que trabalha um pouco disso, né? Que é a teoria da aceitação em compromisso, que trabalha muitos aspectos do mindfulness também, né? Que é o estar atento ao momento presente, sem necessariamente ficar julgando a todo momento aquela experiência, aqueles sentimentos, aquelas sensações, né? E eu trabalhei muito isso com as meninas durante o ciclo olímpico, no sentido de, gente, vocês vão estar ansiosas quando entrarem numa final olímpica, vocês vão estar nervosas, com medo. Não adiantava eu chegar naquele momento, debaixo da Torre Eiffel, com todo mundo esperando uma medalha de ouro, e falar assim, fica calmo, vai dar tudo certo. Eu ia levar na cara, no mínimo. Então, a gente trabalhou muito em cima dessa teoria, que é justamente o viver ponto a ponto, viver jogo a jogo, aceitando as experiências desconfortáveis que iam acontecer e surgir naquele momento. Que é um momento de dúvida, de ansiedade, de medo, um pensamento, enfim, mas trazendo sempre a atenção para o próximo ponto. Que a gente trabalha muito isso, né? O ponto mais importante do jogo não é o primeiro nem o último, é o próximo ponto. É onde tem que estar a sua atenção. É onde você precisa estar focado. Seja numa jogada, seja num ponto, seja até nas próprias provas que a gente faz, né? E quando a gente consegue conectar o corpo e a mente no momento presente, é onde a gente consegue ter a melhor performance. Porque se a minha mente está atenta a todos os estímulos aqui que estão acontecendo nesse momento, eu consigo tomar boas decisões, eu consigo agir com maior efetividade, com maior velocidade também, né, de processamento, enfim. Então, foi muito importante esse processo de trabalhar a atenção plena no momento presente, no próximo ponto. Inclusive tem uma entrevista que a Duda conta que teve um jogo lá que, enfim, elas começaram perdendo por 6-0, né? E aí eu tava super preocupada, meu Deus, e agora? Tipo, o que aconteceu, né? O que aconteceu? E a Duda, na entrevista, ela fala assim, eu nem tava vendo muito o placar, eu só tava pensando no próximo ponto, acreditando na nossa capacidade de virar jogo, que a gente já fez isso várias vezes na nossa trajetória, né? E aí eu pensei, nossa, a psicóloga lá surtando, né? E a atleta super centrada. Desesperada, e a atleta centrada, justamente focada no próximo ponto, na próxima jogada, na próxima estratégia que elas tinham que usar ali. Então, essa é uma capacidade muito importante da gente desenvolver nos atletas, que é o mindfulness, né? Que inclusive foi o tema do meu doutorado, né? Que eu estudei o mindfulness em atletas da natação, né? Então, é super importante justamente para a gente buscar a melhor performance e estar atento ali naquele momento para poder tirar o máximo do nosso corpo, digamos assim. Entendi. E é muito legal essa fala dela, porque acho que pensando em atleta amador, você toma um 6-0, vai até 21, beleza. Mas assim, vamos pensar no tênis de mesa, vai até 11. 6-0 você tá na metade do set já. Exato. É fácil pra você se perder. Você largar a mão, você abrir mão daquele set, abrir mão daquele momento e falar, depois eu recupero. Mas às vezes não tem o depois, né? Às vezes não dá tempo. E é muito curioso, assim, que eu atendo atletas também, né, tênis de mesa, enfim, que eles falam, da esgrima também vai, né, até 15, assim, eles, beleza, tava 6-0, 7-0, eu relaxei, digamos assim, e as coisas começaram a fluir, né? Por quê? Porque nesse momento o atleta, ele para de pensar somente no resultado, no placar, né, nas coisas que estão fora ali do controle naquele momento, e ele traz a atenção pro próximo ponto, pro próximo toque, pro que ele tem que executar ali, né? Então, é muito bacana quando os atletas, eles falam, né, dessa capacidade de virar, né, um jogo, de, enfim, superar essas situações, e eles trazem muito essa fala, né? Eu relaxei e comecei a pensar em cada ponto.
que é justamente quando o corpo se conecta com a mente e não fica preocupado com o passado, né? Por que eu errei aquilo? Eu não acredito que eu fiz dupla falta. Meu Deus, eu sou muito burro. E nem com o futuro também, né? Ai, 6 pontos, meu Deus, se eu tomar mais 5, acabou o jogo, acabou não sei o quê. E aí eu vou perder, o que meu treinador vai falar? O que vai acontecer? Não, ele simplesmente se desconecta do passado e do futuro e ele consegue se conectar com o presente. Legal demais. E isso é o mindfulness? Isso é o mindfulness. É o estar no momento presente. Entendi. Né? Nem preocupado com as situações, os acontecimentos do passado, né? Porque eu sempre falo para os meus atletas, ok, isso aconteceu, tem como você voltar atrás e fazer diferente? Aí, não. Já dá uma na cabeça do atleta. Exato. Mas qual foi a informação importante do passado? Ah, não sei, né? Talvez eu tenha que relaxar mais o braço, talvez eu tenha que me posicionar melhor, mexer mais as pernas. Ok, essa é uma informação importante para o presente. E agora o que a gente vai fazer com isso, né? E essa é a capacidade importante do mindfulness, né? Do não julgamento. Então, ao invés de eu ficar me julgando, só eu sou muito burro, eu tô muito ruim nesse jogo, eu sabia que não era um bom dia, enfim, ele traz a atenção dele para o fato e não para o julgamento, no sentido de, puxa, não, realmente eu acelerei muita bola, não, realmente eu não estava mexendo as pernas. E isso dá informação importante para no momento presente ele fazer os ajustes necessários e conseguir performar melhor. Legal. Isso conversa bastante com o que a gente faz pensando em construção de repertório motor, né? Então, você, sei lá, pega o último ponto e fala, puto, o que eu errei nesse daqui? Ah, dá pra me movimentar melhor. E aí você vai fazendo uma somatória de milhões de repetições que você fez daquilo ali até automatizar. Exato. E aí você consegue fazer ajustes no momento mais decisivo, num campeonato grande, numa final, em qualquer coisa. E pensar isso junto com a parte psicológica é muito louco. E às vezes os atletas não sabem disso, né? Não tem essa leitura. E acho que é muito importante essa leitura, porque vários atletas, eles, vamos dizer, né, eles tentam corrigir movimentos motores automaticamente, sem pensar antes em como corrigir. Sem mandar o estímulo, né, para sua mente, para o seu cérebro, do que eu preciso de fato corrigir, né? Então a gente trabalha muito na psicologia a visualização, né, o ensaio mental, enfim, que é justamente ele primeiro mandar informações para o córtex motor dele do que precisa ser executado, né? Então, olha, a correção desse movimento, a execução, né? Quando ele está voltando ali de um pós-operatório, enfim, a execução daquele movimento primeiro na mente e depois a execução de fato em si. Porque assim você manda os estímulos corretos, né, para sua mente, enfim, para o seu córtex, do que precisa ser executado, né? E eu lembro muito quando eu fazia CrossFit, tem um movimento super desafiador, né, que era o Ring Muscle Up, né, que era subir naquela argola. E assim, nossa, o que as pessoas, e eu também, né, ficava tentando e subia na argola e tentava fazer de qualquer jeito e não sei o quê. E chegou um momento que eu falei assim, não, para tudo. Primeiro eu tenho que entender o que eu tenho que fazer, né? Então tudo bem, eu vou pendurar na argola, eu vou, né, fazer o balanço, depois eu vou fazer a puxada, enfim. E justamente mandar esses estímulos para o meu cérebro, visualizar essa sequência de movimentos para depois executar. Senão a gente só ficava ali na argola balançando e nunca saía esse movimento de fato, né? Então é justamente essa conexão, né, da mente para mandar os sinais corretos para o corpo executar. Sim. Na faculdade a gente teve uma matéria de aprendizagem motora e entra muito isso de treino mental, né? Então dessa visualização e muito mais, aí pensando muito mais nessa execução de algum movimento. Então, por exemplo, acertar um alvo. O quanto que o treino mental melhora a performance. Exato. Então melhora a performance e aí você pensa fazendo toda essa parte cognitiva, né? Antes da execução. Sim. Facilita muito. Exato, é que já tem até estudos mostrando, né, que o simples fato de você visualizar um movimento tem uma ativação do seu córtex motor semelhante à execução de fato desse movimento. Ou seja, se você visualiza
sucessivamente, né, uma série de vezes, assim, aquele movimento, você está fortalecendo no seu córtex motor a execução correta daquilo. Aquela via motora. Aquela via motora, que vão ficando cada vez mais fortalecidas e automatizadas, digamos assim, né? Então, por isso que essa questão da visualização é extremamente importante para a aprendizagem motora. Sim, sair daquela fase cognitiva, que é onde você está pensando muito para executar um movimento, depois para uma fase mais associativa, que você já tem mais ou menos uma ideia de como que executa, mas ainda precisa de muito feedback até automatizar. Exato. E isso é basicamente o que a gente faz pensando em construção de movimento, né? Então, desde um movimento muito simples, vamos colocar simples entre aspas, que pode ser a corrida, até, sei lá, uma subida no Ring Muscle Up, que é muito mais complexo. Mas é exatamente isso, né? Até a correção da postura, né, na corrida, é você, né, ver fotos, vídeos, você correndo, de você executando, e o que você precisa fazer, né, para melhorar aquilo. Então, realmente é muito interessante isso. E inclusive para reabilitação, né? Total. Então a gente trabalha com muitos atletas, né, em reabilitação, LCA, vários atletas assim. E o que a gente trabalha muito com eles? Justamente o estabelecimento de metas graduais, né, e progressivas, muitas vezes junto com o físio, com o médico, enfim. E a visualização disso também, né? Porque vamos supor, se mesmo em reabilitação ele continuar fortalecendo o córtex motor da execução daquele movimento, da corrida, enfim, ele não vai deixar com que esse córtex entre em desuso, né? Então ele vai continuar fortalecendo aquela região e o retorno ele vai ficando cada vez, digamos, mais facilitado, né? E até pensando também num processo onde as pessoas têm medo de executar o movimento depois de uma lesão, né? E aí a gente vai expondo gradualmente, primeiro na mente, na execução daquele movimento, como que ele teria que executar, enfim, para que ele vá enfrentando, né, essa ansiedade em executar determinado movimento e ele possa, enfim, ter uma reabilitação mais efetiva. Sim, e acho que acho que numa reabilitação é o exemplo mais claro de tudo isso, né? O quanto de tempo que a pessoa vai ter que ficar afastada para poder voltar a praticar o esporte. Então, esse treino mental, essa visualização ajuda muito. Entra um pouco dessa cinesofobia, né? Então, da pessoa ficar com medo de voltar a fazer aquele esporte, ficar com medo de voltar a se machucar de novo, então uma recidiva de lesão. E às vezes não precisa nem ser uma cirurgia, um pós-operatório, tipo, só de voltar, por exemplo, um exemplo na corrida, tô com canelite. Tratou tal, mas a pessoa às vezes vai ficar com medo ali de voltar a correr e tudo mais. Essa parte, a lesão também afeta muito a cabeça, né? Muito! Quando a gente falou no início, né? Quando os atletas procuram a gente, muitas vezes também é no processo da lesão em si, do retorno, né, da recuperação. Porque é um momento muito desafiador para o atleta. A gente compara muito uma lesão com um luto, porque ele perde coisas importantes, né? Ele perde a rotina de treino, às vezes ele perde o contato com os parceiros, com o treinador, ele perde também, às vezes, uma prova importante que ele queria muito fazer, ele perde muitas coisas. A gente que pratica esporte, já sabe, meu Deus, um dia sem esporte, né, é o fim do mundo. Imagina quando a gente passa por uma lesão, né, por uma fratura. Então, a gente entende que é um processo onde os atletas se encontram muito frágeis e vulneráveis. E aí tem todo esse trabalho, né, da gente acolher essas emoções, permitindo que eles sintam também, eles entrem em contato com a tristeza, com a raiva, com tudo que vai surgir ali naquele momento. E a gente vai ressignificando tudo isso e trazendo, então, para as ações e tarefas que estão sob controle dele, né? Então, tudo bem, vamos ter que passar por uma cirurgia, por exemplo. Como que você quer que seja o seu pré-operatório? Quantas vezes por semana você vai na academia? O que você tem que fazer? Comer, ajustar com a sua nutricionista, enfim. E pós-operatório, como que a gente vai construir isso, né? E até organizando essa rotina e também ensinando os atletas o que você gostaria de fazer antes, que antes você não tinha tempo e que agora você vai ter tempo para fazer isso. Então, assim, também
rechear, né, enriquecer o ambiente, a rotina desse atleta com outras coisas, para que ele não fique pensando, ruminando só em tudo que ele está perdendo, né? Então também é trazer, puxa, ai, nossa, as tarefas da minha faculdade estão tudo em atraso, então pronto, né? Vamos organizar aí seus estudos, vamos dar um gás, puxar mais matérias esse semestre. Ai, não, eu gostaria de, sei lá, ficar mais com a minha família. Legal, vamos organizar? Será que dá para você ficar? Né? Exato, esse é o momento de ficar com a sua família, enfim. Ah, eu gostaria de começar algum curso, alguma coisa. Pô, vamos lá, onde você vai achar isso? Então, muito do nosso trabalho também é organizar essa rotina do atleta, acolhendo tudo que ele, né, está sentindo, organizando isso e enriquecendo também esse ambiente. Sim, senão acaba virando muito uma... O afastamento gera uma ansiedade de querer voltar logo, e aí quer acelerar esse processo. Nossa, sim. E aí atrapalha o nosso trabalho, atrapalha o trabalho da psicologia, atrapalha o trabalho do médico, o treinador, então vira uma bola de neve gigantesca se a gente não cuida desse momento que é muito delicado, que acho que lida com uma grande frustração, né? Então, putz, por que eu me machuquei? Por que isso aconteceu agora? Por que eu perdi tal prova? E na verdade é um momento que você pode preencher com outras coisas, né? Exato. Senão essa bola de neve dificulta muito a reabilitação, tanto física quanto mental. Que é até do mindfulness, né? Assim, se eu ficar só preso ao passado, ao que eu perdi, ao que eu não consegui, enfim, a gente não vive o presente, o que eu posso fazer para potencializar a minha recuperação agora nesse momento, né? E às vezes é um momento que você pode fortalecer coisas que você não estava dando tanta atenção. E aí voltar até mais, uma performance até melhor do que você estava antes da lesão, né? Exato. Porque alguma outra coisa, uma parte do corpo ou da mente estava um pouco mais deixada de lado. Exato. Fortalece e volta ainda mais forte, por mais contraditório, vamos dizer assim, que seja. É muito isso, e inclusive quando a identidade está muito colada ao ser atleta, e aí existe essa dificuldade, esse sofrimento ainda maior. Sim. Nossa, entre muitas aspas, né? Eu só sou atleta, e agora que eu estou afastado, quem sou eu, né? Então, o nosso trabalho é muito em olhar para isso e falar assim, olha, você não é só isso, né? Como que você pode ser, sei lá, o melhor parceiro de treino, às vezes mesmo longe, né, assim, do campo. Pô, não, acho que eu posso assistir o treino, observar, trocar uma ideia com o treinador, ajudar de alguma forma. Eu tenho uma atleta que ela estava em processo de reabilitação, ela ia para as pistas, né, assim, do skate e ficava observando também as meninas, enfim, aquela parceria que existe no skate, né, observando o que elas estavam fazendo, treinando, às vezes até dando algumas dicas, acompanhando em alguns campeonatos, né, então é uma descoberta também de outras identidades. Outra forma de você visualizar, de você aprender e você crescer no esporte, né? Exatamente. Outra parte do esporte que às vezes você acaba não experimentando, né? E aí que a gente fortalece também, né, a identidade, que seja como estudante, como um possível treinador, como, sei lá, um fisioterapeuta, né? Essas outras variáveis, assim, como um filho, um parceiro de treino, enfim, como que a gente vai fortalecendo tudo isso. Boa, show de bola. Tá tranquilo? Tranquilo. Sofreu? Não. Tá de boa, né? De boa, por enquanto sim. Só a perna pesada. Show. Vou querer continuar falando sobre isso da identidade, vamos virar a barriga pra baixo e a gente continua conversando. Bora. Fechou? Bom, voltando, falando acho que sobre isso da identidade que a gente estava conversando, aqui na clínica, por exemplo, a gente atende muito atleta amador que não vive, mas nem pensa em viver do esporte, mas que tem uma vida como se fosse um atleta profissional. Então, uma rotina de treinos completamente intensa e tudo mais. Acontece uma lesão, pum, parece que a vida da pessoa acabou. Como que você lida com esse tipo de atleta? Olha, pergunta de milhões. Quando a gente olha para o atleta amador, a gente entende que o esporte tem muitas vezes a função de ser uma válvula de escape na vida dele, né? Então é onde ele sente prazer, ele sente competência, ele sente confiante, ele sente desafiado, né? E que o esporte ele tem essa função de ser um momento de recompensa, de prazer na vida dele. E daí quando ele se lesiona, a gente tem uma grande questão, né? No sentido de, puxa, se eu não tenho mais isso, quais são as minhas outras fontes de prazer, né?
E aí a gente acaba trabalhando justamente, né, assim, como que vai ser esse processo? Tem alguma forma de você se manter em contato com as pessoas, por exemplo, da sua assessoria ou do seu time, mesmo em processo de recuperação? Quais são as suas outras fontes de apoio, as outras atividades que você gostaria de fazer e acha que vai ajudar, né, nesse processo, enfim. Então, é muito a gente olhar para as outras possibilidades de enriquecimento ambiental desse atleta, né? E que, assim, muitas vezes eles têm essa dificuldade inicial, né, de descobrir o que dá esse prazer e essa sensação de recompensa, mas que a gente vai ter que ir mesmo explorando, testando e vendo o que funciona para um atleta. Porque às vezes a vida da pessoa, além do trabalho e vida pessoal, é basicamente aquilo, né? Então a pessoa escolhe um esporte e faz só aquilo e fica completamente frustrada, e quando se machuca você fala, não, e agora? Quem sou eu, né? A pessoa acaba até perdendo essa identidade. Quem sou eu fora do boxe? Quem sou eu fora da corrida? Quem sou eu fora da natação? Qualquer outra coisa assim, né? Exato. E aí que muitas vezes a gente vai tentando buscar possibilidades, né? Tem outro esporte que o seu médico, o seu físio autorize nesse momento, né? E que você gostaria de fazer, lógico, não se colocando em risco, né? Respeitando todo esse processo. Mas para justamente entender que existem outras possibilidades, né? Senão, enfim, é o que a gente até falou do luto, né? Dele não conseguir, digamos, avançar, né, nesses processos que são importantes, e ele acaba muitas vezes deprimindo, né, nesse processo. Sim, e é uma das coisas que a gente mais vê aqui. A pessoa chega triste, a pessoa chega desmotivada, fala, pô, eu não aguento mais, quando que eu vou... E elas querem sempre uma resposta muito objetiva, né? Quando que eu vou voltar a praticar meu esporte? E às vezes não tem muito como a gente saber. Às vezes depende muito da lesão, às vezes pode demorar mais, às vezes pode demorar menos. E isso é o que a gente estava falando, né? Daquela bola de neve. Tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer. Exatamente. E aí, o que é legal também nesse processo, né? A gente estabelecer, então, metas graduais e progressivas, né? Assim, então, tá bom, qual que é o próximo passo que você vai dar nessa semana, né? Isso junto com o físio, com o médico, né? Bom, é esperado que nessa semana ou nesse bloco aqui você esteja apto a fazer isso, isso, isso. E comemorando essas pequenas conquistas, né? E assim, valorizando e tendo essa percepção de evolução também, que é muito positiva, né? Senão, se o atleta fica também no escuro, digamos assim, não sabe exatamente em que momento ele tá, o que é esperado dele, se ele tá avançando ou regredindo, ele pode ter justamente uma confusão mental, né, de tudo isso, acabar não aderindo ao tratamento, acordar um dia e falar assim, nossa, hoje eu tô bem. Sim. E querer avançar etapas que a gente sabe que são muito prejudiciais, né? Então, é muito interessante nesse processo quando ele tem muito claro ali o que é esperado em cada fase, anotando muito, né? Eu peço para que os atletas escrevam, que eles deixem registrado a evolução que eles perceberam naquela semana, para que eles possam entrar em contato também com essas evoluções, né? Os pequenos passos, assim, que ele dá em direção ao retorno total dele. E aí o atleta se sente parte do processo, né? Porque se ele não se sentir parte daquilo ali, porque é um processo dele, ponto. Acho que todo mundo tem que entender, todos os atletas têm que entender isso, e também todos os profissionais têm que entender isso. E querendo ou não, os profissionais estão ajudando o atleta, amador ou profissional, a voltar para a prática esportiva. Se ele não se sentir parte disso, putz, esquece. Exato. Ele não pode virar um coadjuvante nisso, né? Exato, ele tem que ser protagonista. Protagonista, disso, exatamente. Né? Entendendo que, não, eu tenho o melhor físio, eu tenho o melhor médico, as coisas vão acontecer magicamente. Não, né? Depende do seu esforço, depende do seu comprometimento, da sua paciência, né? Da sua tolerância à frustração, e até dos ajustes que ele vai precisar fazer
na rotina dele, Sim. né? Então vamos supor, puxa, se ele tem que fazer gelo X vezes por dia, se ele tem que fazer fortalecimento todos os dias, se ele tem que fazer os ajustes da dieta com a nutricionista, a gente tem que trazer esse senso de autonomia, né? Para esse processo e dessa corresponsabilização mesmo, né? Que não adianta ter o melhor médico, o melhor físico, enfim, e ele não se comprometer com esse processo, não seguir as orientações que são dadas aí por esses profissionais, né? Coisa que acontece com uma certa frequência, né? Vamos ser acontece. sinceros aqui, nada contra pacientes, muito pelo contrário, tudo a favor, mas é uma coisa que a gente percebe que acaba atrasando muito o processo de cada um, né? Não de todos, né? Mas de alguns que entram nesse ciclo, acaba atrasando muito o processo, né? Mesmo a gente tá fazendo tudo certinho, todo mundo tentando ajudar da melhor forma possível, se o paciente não quer ajuda, em primeiro lugar, não adianta muita coisa, né? Exato, não adianta. E o que funciona muito, né, nesses momentos é a decisão compartilhada também, né? Sim. Então, puxa, você acha que isso faz sentido para você? Podemos ir por esse caminho? Eu acho que vai dar certo. O que você acha sobre isso? Porque quando ele sente que essa decisão ela é compartilhada, ele também se sente mais responsável por esse processo, né? Eu não tô fazendo só porque me mandaram fazer. Eu tô fazendo porque eu realmente escolhi que esse seria o melhor caminho para mim. Sim. Então, é muito importante essa comunicação nesses momentos, né? Puxa, como que eu posso conversar com o meu paciente, como que eu posso conversar também com os meus profissionais, né, ali que estão acompanhando, enfim, de uma forma que eu tenha responsabilidade também, né, nesse processo. E aí, indo muito mais para a parte profissional, né? Essa troca entre os profissionais também é muito importante, né? Você falando de trabalhar com a comissão e que não acaba trabalhando só com o atleta. Porque tá tudo envolvido, né? Tudo, não, assim, é tudo muito envolvido. E tudo muito delicado também, né? Muito. Bem interessante essa sua observação, né? Que quando a gente trabalha dentro de uma comissão, a gente tem que compartilhar informações, mas antes de tudo a gente tem que garantir o sigilo e a confidencialidade, né, do que foi dito pra gente. Sim. Né? Porque senão o atleta ele vai perder a confiança e ele não vai ter mais segurança, né, em trazer coisas que ele tá pensando, sentindo, né? Então, sempre dentro de uma comissão, assim, a gente trabalha muito nesse sentido. Olha, atleta, essa é uma informação importante que eu acho que eu posso falar com o seu treinador. Tudo bem por você? Tudo bem eu compartilhar isso? Porque senão a gente tem algumas quebras de vínculo, assim, que vão afetar o nosso trabalho, né? E aí, justamente, né, os físicos são muitos nossos parceiros. Porque é na fisioterapia que o atleta vai falar da dor, que ele vai falar do que ele tá pensando, que ele tá sentindo, dos medos. Porque também tem esse contato muito humano, né, do toque, enfim, e que eles acabam se abrindo, né, para esses profissionais. E muitas vezes, né, eu ligo pro físio, e aí? Como que estão as coisas? O que você percebeu? Né? Então, são super nossos parceiros, assim, nesse processo também. A gente fica falando que a galera vem na físio pra fazer pela resenha, pela fofoca, e a fofoca também tem esse caráter educativo, né, e de tratamento. Exato. Então, a pessoa compartilhar aquilo ali que ela tá sentindo, porque querendo ou não, num processo de reabilitação física, eles acabam vendo muito mais a gente do que qualquer outro profissional, né? Com certeza, né? Às vezes eles vêm segunda a sexta. Exato, vem 2, 3 vezes na semana e aí vai no médico uma vez a cada, sei lá, 3 semanas, no psicólogo uma vez por semana. Então, faz muito, e ajuda muito, né? Ajuda esse contato entre os profissionais. Ajuda demais, e outra coisa importante é a relação que a gente estabelece com essas pessoas, né? Sem essa relação humana, o trabalho não funciona, né? Não dá certo. Então, é curioso, né? Não, vai só pela fofoca. Gente, é maravilhoso ir pela fofoca. É importantíssimo. É importantíssimo, porque é ali que a gente também, de certa forma, vai estabelecendo boas relações, né? Que a gente vai sentindo compreendido por um profissional, ouvido, enfim.
E eu sempre falo, né, a base de todo trabalho é a relação. Sem relação, sem vínculo, a gente não consegue seguir, né? E acho que isso para qualquer área da saúde. Afinal de contas, a gente lida com pessoas, né? Sim. E quanto mais humanizado, quanto mais justamente olhar para a pessoa antes do ser atleta, melhor e mais completo, complexo é o nosso trabalho. Com certeza, com certeza. E aí falando disso acho que dessas questões de saúde mental, de como que a comissão, tudo por trás de um atleta influencia, nesses últimos, vamos colocar os últimos 10, 15 anos, a gente tá vendo muitos casos, eu acompanho muito esporte de perto, a gente tá vendo muitos casos de afastamento por questões de saúde mental. Então, tem até o quadro da Simone Biles ali atrás, o caso da Simone Biles, da Naomi Osaka, do Kevin Love da NBA. Você percebe que os atletas criaram coragem para se posicionar ou que chegou num limite de pressão? Olha, eu acho que foram ambas as coisas, né? Tá bom. Então, primeiro ponto, né? Os atletas começaram a se posicionar. Isso deu coragem para que outras pessoas também se posicionassem em relação a isso, né? Então, desde Michael Phelps, né? Que passou também por momentos extremamente desafiadores, hoje levanta muito essa bandeira, né? Sim. Da saúde mental, do quão importante é cuidar da nossa mente. Depois vieram casos, né? De figuras extremamente importantes, né? Da Simone Biles, enfim, de todos esses atletas, e que foram encorajando os outros atletas a falarem também sobre isso. Não ser mais um tabu, não ser mais mimimi, mas ser uma questão que, assim como na saúde física, que se eu tô com uma lesão, se eu tô com alguma dor, eu preciso parar e cuidar, questões de saúde mental também merecem a mesma atenção, né? Então, eu não consigo performar bem se eu tô com um pé quebrado. Sim. E também, mentalmente, isso é muito limitante, né? Então, é o que a gente falou antes. Se a minha cabeça não está bem, como que eu vou mandar comando pro meu corpo atuar em um ambiente de alta performance, né? Então, a gente precisa mesmo parar, olhar e cuidar, né, de tudo isso. E a gente vem percebendo nos últimos tempos o quanto que a saúde mental ela é protetiva e ela potencializa a performance. Quanto mais felizes os atletas estão, quanto melhores eles estão com eles mesmos e com o seu entorno, o quanto de resultado que eles conseguem alcançar com isso, né? Então a gente percebe que a saúde mental não é só uma questão de cuidar quando já tá quebrado, né? Esse caráter muito negativo, né? De nossa, quebrou, precisa afastar, precisa cuidar, mas também é um caráter protetivo e positivo, né? Cara, quanto melhor e mais eu cuidar da minha mente, mais satisfação eu vou sentir, motivação, confiança no que eu tô fazendo, eu vou lidar com a pressão, com as adversidades que estão surgindo, e ele consegue alcançar resultados, assim, extremamente positivos e superiores quando ele cuida, né, de tudo isso. Sim. E isso é muito legal. Teve um estudo que saiu recentemente, acho que referente acho que ao Kipchoge, ao Stephen Curry e tudo mais, em momentos de tensão, em momentos de estresse muito alto, eles sorriem. Olha só. O quanto que isso acalma naquele momento, eles ficam muito mais tranquilos, por exemplo, bater um lance livre, finalizar uma maratona num ritmo muito mais forte, e isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal. E aí entra muito nesse caráter preventivo, né, que você comentou, e não vou cuidar só quando já tiver com ansiedade lá em cima, não vou cuidar só quando já tiver muito mal, muito triste. Vou prevenir, vou tentar manter a cabeça em dia, e aí a performance acaba vindo como consequência também, né? Com certeza, e como que a gente faz isso, né, no dia a dia? A gente tem trabalhado muito com os atletas justamente a questão do mental recovery, né? Então, assim como a gente tem o recovery físico, né? Que a gente tá aqui, fazer uma botinha, enfim, uma vez por semana no físio, ter esse momento de recuperação física, a gente também precisa desses momentos de recuperação mental.
que nada mais são atividades que a gente consegue recuperar e repor os recursos cognitivos e emocionais que foram gastos, né, ali durante uma semana de treino, durante uma competição extremamente importante, enfim, que a gente sabe que existe esse desgaste emocional e cognitivo. Sim. Então, a gente tem trabalhado muito com os atletas de, olha, tudo bem, eu sei que você quer alcançar esse resultado extremamente importante, seja uma medalha olímpica, seja um pace, um pódio, enfim... mas a gente vai ter que aprender a recuperar a mente também na mesma proporção. Sim, com certeza. Então, são atividades que ajudam nessa recuperação, e tem até um estudo muito interessante que ele mostrou que 20 minutos de uma atividade de mental recovery são suficientes para recuperar esses recursos cognitivos e emocionais. 20 minutos? 20 minutos. E eles compararam assim, 20 minutos de visualização, de respiração, acho que era de ouvir uma música, enfim, e outra atividade assim, linha de base, que eu não sei se era ler algum gibi, alguma coisa assim. E o que eles verificaram? Que não houve diferença entre os grupos, que todos eles tiveram um caráter muito positivo na questão da recuperação mental, né? Em repor justamente esses recursos cognitivos e emocionais, que eu falo, né, de tomada de decisão, processamento de informações, enfim, e que são importantes para a gente fazer essa recuperação e voltar performando ainda mais, né? Sim. Então, às vezes a gente acha, né, que a recuperação, então eu preciso de uma semana de férias, então eu preciso de um final de semana off, no meio do mato, e não necessariamente. Lógico que é importante sim estar dentro do planejamento, né, da rotina do atleta, os day offs, né, as semanas de férias, mas também os minutos diários de recuperação, né, onde ele vai desconectar da performance, seja a performance no esporte, no trabalho, enfim, e ele pode se conectar com ele mesmo, com a natureza, com outras coisas que vão trazer esse senso de recuperação mental, né? E pensar que em 20 minutos você já consegue ter essa recuperação é muito... É fácil, se a gente for parar pra pensar. Porque ainda não a gente fica 20 minutos fazendo um monte de coisa que nem precisava fazer. Fica 20 minutos rolando ali no Instagram, sendo que você poderia fazer alguma coisa muito mais produtiva. Não vamos tentar romantizar também, né? Mas alguma coisa muito mais produtiva, pensando no seu dia, pensando no dia seguinte, pensando nos seus treinos e na sua performance, independente do nível, né? Com certeza! E a gente pensa, né? 20 minutos. Todo mundo tem 20 minutos no dia, né? Qual que é a grande questão? Eles não sabem o que fazer nesses 20 minutos. E aí eles ficam no scroll, ficam nas redes sociais, enfim, que acabam gerando fadiga mental, né? Então não recupera, pelo contrário, só piora a nossa fadiga mental, né? E vale a gente entender que a recuperação, ela é uma habilidade que, assim como todas as outras, precisa ser aprendida e desenvolvida. Só que a grande questão a gente nunca foi ensinado a recuperar, a fazer atividades que eu consiga me desconectar, né? A gente só foi ensinado a fazer, executar, performar, treino, dieta, trabalho, relatório. E aí quando a gente pergunta para as pessoas, o que você gosta de fazer para relaxar, para se recuperar mentalmente? E as pessoas não sabem o que dizer. E muitas talvez nem façam nada, né? E não fazem, né? Assim, então é muito importante esse trabalho onde a gente vai descobrindo com o atleta, né? Assim, o que você gosta de fazer? Como que a gente vai inserir isso na sua rotina? Quais são as possibilidades? Enfim, para que ele tenha esses 20 minutos que sejam, né, diários de recuperação mental. E ao invés da gente, né, ceder ao nosso piloto automático, né, vou ter 20 minutos, fica ali no scroll, né, vendo Instagram, TikTok, enfim. Não, calma, isso daqui não vai me ajudar. Isso não é uma recuperação. Não é uma recuperação. Isso daqui só tá me atrapalhando. Sim. Eu só tô ficando mais cansado. Então, quer saber? Deixa eu deixar o celular aqui de lado, eu vou pegar meus cachorros e eu vou dar a volta no quarteirão, né? Que é uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente, né? Assim, de observar isso. Às vezes eu tenho 10 minutinhos, né, entre uma sessão e outra. E antes eu ficava muito no celular, né? Assim, e mexendo no celular, Instagram, e eu voltava para a próxima sessão ainda mais cansada.
E eu não, parou, Bianca, vamos lá. Nem que seja eu levantar a cadeira, eu lavar a louça, organizar minha casa, deitar no sofá, esticar um pouco as costas, né? Enfim, são coisas que ajudam, assim, a recuperar o meu corpo e a minha mente, né? Ao invés de eu ficar ali só no celular, cansando ainda mais a minha mente. Sim, e é aquilo, né? Você também tem que cuidar da sua, para cuidar das pessoas. A galera acha que profissional de saúde não tem que se cuidar também. Não, a gente tem que se cuidar muito. Mas muito! Mas muito. E justamente, né, assim, a gente precisa se cuidar para que a gente possa cuidar da melhor forma possível do outro, Exatamente. né? Então, eu tenho olhado muito para essas questões no meu dia e eu tenho algumas coisas que são, assim, inegociáveis, né? Que hoje é o treino. Eu preciso, né, dos meus minutos sagrados ali de treino. É o meu sono também, que eu tenho ficado muito atenta nos últimos tempos, né? Monitorando melhor e cuidando muito bem, levando a sério, né? Que se a gente não toma cuidado, né, com o nosso sono e deixa no piloto automático, a gente não recupera bem, né? Então tem que ter muito essa intencionalidade, né? Não, eu preciso dormir bem para cuidar bem das outras pessoas também, né? Então chega 9h40, 10 horas mais ou menos, eu já evito ficar só no celular, tem que fazer um chazinho, aquela rotina do sono, né? Que a gente gosta de fazer, enfim. Para que a gente possa também dormir bem, né? Então, eu bato muito nessa tecla, assim, profissional da saúde e principalmente profissional da saúde que trabalha com esporte, precisa praticar um esporte, precisa ter os seus momentos de recuperação, precisa cuidar do sono, da alimentação, porque senão a gente não vai conseguir entregar o nosso melhor para o outro. E se a gente não conseguir entregar o melhor pro outro, que é vocês que vão ficar sem Exato, gente, a gente dá as mãos e chora junto. Acabou. Tamo junto. Vamos todo mundo se cuidar. Exato. Beleza? Vamos virar a barriga pra cima e vamos terminar fazendo uma botinha. Ai, fechou. Bom, voltando agora pra parte boa, acabou o sofrimento. Nem sofreu tanto. Ou enganou bem. Tava concentrada, né? Tava concentrada, mindfulness. Agora vamos fazer a botinha. Pra quem não conhece a botinha, ela vai enchendo do pé até a coxa, fazendo essa drenagem. E a compressão também ajuda a relaxar a musculatura. Então, você que vai treinar daqui a pouco, vamos falar sobre isso, agora inclusive. E acho que vai chegar com a perna levinha lá pro treino. Bora. Beleza? Hyrox. Esporte que tava bombando, tô maluco pra fazer. Como que você chegou no Hyrox? Como que foi competir no Hyrox nas últimas semanas? Retrasada? Faz pouco tempo, né? Faz que é um mês? Faz um mês Mais ou menos, foi. Bom, eu sempre fui a louca dos esportes, né? Assim, desde criança eu pratiquei todas as modalidades possíveis, balé, judô, futebol, natação, basquete, enfim, eu era sempre aquela que ficava a tarde toda no colégio, né? Fazendo todos os esportes. E não é diferente hoje, né? Então, eu fiquei muito tempo no CrossFit, uns 10 anos, assim, fazendo cross. E aí, a vida vai cobrando, né? Então, a gente sabe que para manter um nível competitivo alto no CrossFit, isso envolve muitas coisas, né? Enfim, e eu tava ficando com muitas dores, né? E aí, eu mudei para São Paulo recentemente e fui descobrindo as outras modalidades, dentre elas o Hyrox, né, que mistura corrida com estações funcionais, né? E eu tenho achado incrível, porque além de eu poder melhorar a minha corrida, que eu sou muito ruim, e isso estar me forçando justamente a me desafiar nisso, é uma modalidade que o meu corpo sustenta hoje, digamos assim, né? Então, acho que são movimentos menos complexos, com baixa carga, digamos, de peso, né? Assim, não é tanto peso e carga como o cross. E que hoje eu percebo que é uma modalidade que eu posso competir e me desafiar. Isso eu gosto muito, assim, também, de estar ali competindo, sentindo o que os atletas sentem, entendendo o que é aquele friozinho na barriga, como que eu vou lidar com aquele frio na barriga, o que eu vou fazer nos momentos que eu tô ali enfrentando uma adversidade, enfim. Então, eu tenho gostado muito do Hyrox por essas questões e foi uma delícia competir, né?
Mas acho que muito porque eu estava pensando justamente nisso, né? Eu tô indo pra me divertir, eu estou indo porque assim eu consigo me comprometer melhor com o processo, né, de treinamento, de alimentação, dieta, sono, enfim, e foi incrível. E isso de você sentir na pele o que o atleta sente muda completamente a relação, você cria muito mais vínculo, você tem muito mais, acho que experiência mesmo, e como eu posso dizer, qual palavra eu posso usar? É o know-how, assim, talvez. Exato, o know-how do que ele passa para como conseguir ajudar ele, para como conseguir orientar na melhor forma possível. Exato. E acho que esse gostinho da competição também é muito bom, né? É muito gostoso. É muito bom. Eu lembro, assim, eu fui competir e aí eu tava começando a ficar ansiosa e eu, pronto, o que eu vou fazer agora? Aí tinha uma amiga minha que ela tava na mesma bateria, daí eu fui lá, abracei ela, deu, vamos juntas, vamos nos divertir, né? E aí, até esse processo, né, o que eu vou comer, o que eu vou fazer pro meu aquecimento, como que eu vou fazer gestão de energia durante a prova, porque o Hyrox e provas de endurance dizem muito sobre essa gestão de energia que você tem que fazer, né? Esse autocontrole que você tem que ter no início da prova, que você tá super motivado, mas que você tem que controlar os seus impulsos também, né? Pra não queimar largada. Pra não queimar largada, né? No CrossFit a gente brincava, né? O cavalo paraguaio, né? Que acelera um monte no começo e depois não dá conta, né? Então, acho que foi muito interessante olhar para tudo isso e até nos momentos adversos, assim, que eu comecei a sentir muita dor aqui na costela. Dor de respiração. Isso, de respiração. E assim, realmente era como se eu estivesse levando facada, né? Tava doendo muito, só que eu já tava, sei lá, na sexta estação, não lembro. E aí eu começava, né, a diminuir o ritmo, a caminhar um pouco, melhorar a respiração. E eu lembro que eu olhei daí pro meu coach, né? Ele tava ali na grade, então, tá doendo. Daí ele só olhou assim, concentra, Bia, você já chegou até aqui. Deu, ei, caramba, verdade, né? E aí que eu fui desviando meu foco de atenção daquela dor que tava aqui e fui trazendo foco para minha respiração, o que eu tinha que fazer, diminuir o meu ritmo, respirar fundo, enfim, até que eu consegui voltar para a prova, né, e finalizar, assim. Sim. Então, até passar por tudo isso foi importante e não testar coisas novas também durante a prova. Exato. Que eu fiz isso. Eu sempre falo para os meus atletas, isso, por favor. Não façam isso em casa. Mas eu falo, gente, o dia de prova não é dia de testar coisa nova e tal. E vai lá eu testando coisa nova, tomei energético, né, durante a prova. E aí o gás, assim, acho que não me fez muito bem, né? Comecei a alterar algumas coisas, assim. Eu, nossa senhora, eu não acredito que eu fiz isso. Mas enfim, coisas pra gente ir aprendendo, né? A gente também tem que aprender, né? A gente tem que aprender, exato. A gente ajuda os outros, mas a gente também tem que aprender passando por isso. E a gente erra também, e tá tudo certo, E é maravilhoso errar. Exato. Tá tudo bem errar, né? Tá tudo bem, porque agora eu sei o que eu não posso errar na próxima. Sabe aquela questão de um erro a menos? Né? Então, eu já risquei esse erro de não testar coisas novas durante a prova, né? E agora eu tô animada já pra próxima, né? O que eu vou fazer, como eu vou treinar, como eu vou fazer toda essa gestão novamente. Sim. E acho que vem duas coisas muito legais disso que você falou. A primeira, acho que é você ter um objetivo para você treinar, pra você se comprometer com o treinamento, porque às vezes eu vejo muito atleta, passou uma prova-alvo, puta, o que eu faço agora? E aí fica de bode do treino, eu posso falar muito disso, porque quando passa uma prova-alvo, eu falo, agora chega, agora eu cansei. Uhum. E muito pelo contrário, na verdade é a hora que você se recupera física, mentalmente e volta para um outro ciclo, e aí você pode escolher depois o que você vai fazer, pensando num atleta amador. E a segunda é como é que fala? De como lidar com essa ansiedade pré uma competição. Então você falou que ficou ansiosa antes da largada, e como que você fala com o atleta? Vamos pensar no Iron, vamos pensar numa corrida que você vai fazer a meia maratona também. Que dicas que você pode dar para alguém que vai fazer uma prova e fica com essa ansiedade antes dela? Bom, primeiro ponto, né, eu acho que é importante a gente ter um calendário, né, nós atletas amadores que podemos escolher, que faça sentido pra gente, né, e até pensando que tem algo que a gente chama, né, que é pós-blues competition, né,
Que é como se depois de eventos ou provas importantes pra gente, enfim, seja um Ironman, uma maratona, depois que você cumpre aquele alvo, a gente tem que ter organizado uma recuperação física e mental adequada. Senão o atleta, ele pode ter sintomas que se aproximam de uma depressão, porque é um esvaziamento da vida dele, né? De sentido, de rotina, de treino. Nossa, eu me dediquei tanto, cheguei até aqui, e agora? O que eu vou fazer no dia seguinte? Né? Então, acho que isso é muito importante, não só para atletas olímpicos, que a gente olha muito para essa questão, né? Mas também para os atletas amadores, né? Para os outros atletas. Então, ter muito bem planejado esse calendário, o descanso, o que vai fazer nesse descanso para que essa recuperação seja adequada. E a segunda pergunta, como que a gente faz a gestão dessa ansiedade, né? É a pergunta de milhões. Tem atleta que começou, sei lá, a consulta ontem e já falou assim, amanhã eu vou competir, o que eu faço? E aí, primeiro ponto, aceitar que a ansiedade faz parte, né? Então, assim, se algo importa pra gente, a ansiedade vai estar ali presente. Ou sim, ou sim. Então, é uma entrevista de emprego, é uma palestra, é uma apresentação de trabalho, uma competição importante. Se a ansiedade não estiver ali presente, aí sim tem alguma coisa errada. Tá. No segundo ponto como eu percebo essa ansiedade, né? Eu percebo essa ansiedade de uma forma negativa. Ai, eu tô nervoso, eu tô ansioso, isso tá me atrapalhando, eu não vou conseguir performar assim. Ou eu percebo essa ansiedade de uma forma positiva. Caramba, meu motor tá esquentando, tô sentindo meu músculo tenso, tô ficando agitado, né? Então a ansiedade, ela tem esse caráter de aumentar o nosso nível de ativação físico e mental também para executar bem a tarefa que vem a seguir, né? Então, quando eu tava no Hikes, assim, e sentindo toda essa ansiedade, eu falei, cara, que delícia, meu corpo tá ligando, né? Eu tô esquentando aqui para fazer uma boa prova, né? E a gente consegue usar isso a nosso favor, né? E aí, no terceiro ponto, é óbvio que tem momentos em que a gente acaba extrapolando um pouco esse nível de ativação e a gente precisa de ferramentas e recursos para reduzir esse nível de ativação. Tá. Porque tem atleta que realmente, assim, acaba ficando muito nauseado, né, de competir, enfim. E aí a gente tem os recursos que a gente trabalha no nosso protocolo de preparação mental, né? Então, que seja a respiração, que é padrão ouro, né, pra gente reduzir esse nosso nível de ativação. Então, vamos lá, vamos aprender a respirar, né? Aí uma atletinha fala, mas eu já sei respirar, senão eu não estaria vivo. Aí eu, tudo bem, mas vamos aprender a respirar agora pra te ajudar, respirar, né? Naquele momento, naquele momento, vai, respiração quadrada, né, super efetiva, enfim, a gente vai ensinando essas estratégias. A visualização também, né, então a visualização é uma ótima ferramenta. Se eu já sei que eu vou ficar muito ansiosa em um determinado evento, eu posso começar a visualizar esse evento um tempo, né, antes, assim, que seja um mês, algumas semanas antes, porque isso nos coloca num processo que a gente chama de dessensibilização sistemática. Tá bom. Né, que a gente vai se aproximando daquele estímulo ansiogênico de uma forma gradual, né, e progressiva. Então, assim, tá, eu fecho os olhos, respiro fundo, eu começo imaginando eu entrando no ginásio, eu olhando, né, para todos os competidores que estão lá, eu sentindo o cheiro, né, do ginásio, enfim, e só isso já vai provocando essa ansiedade, né, assim, a gente vai ficando com a mão gelada, com esse friozinho na barriga, porque o nosso cérebro entende aquilo como real. Só que eu fazer isso várias vezes vai dessensibilizando esse estímulo que antes poderia ser muito ansiogênico. Legal. Né? E quando eu estiver de fato ali na linha de largada, vai ser tipo, nossa, eu já passei aqui tantas vezes, é só mais uma que eu vou enfrentar, né? Só é a última, na verdade, né? É a última, né? Então, a visualização ajuda muito também, e as autofalas, né? O que eu vou falar para mim mesmo durante a prova, nesses momentos importantes, de forma que eu seja o meu melhor amigo, que eu seja o meu melhor coach ali na minha cabeça, me incentivando, me ajudando, motivando, enfim, porque a gente também tem que usar isso a nosso favor. E tem até estudos muito interessantes mostrando que utilizar autofalas motivacionais, né, vamos lá, bora, você consegue, até instrucionais, né, força, explode, isso ajuda a melhorar, né, assim, a reduzir, na verdade, a nossa percepção de esforço
e aumentar até a nossa tolerância ao desconforto, né? Então é aquele momento que, puxa, é uma subidona que a gente vai enfrentar. A 23 que a gente vai subir na SP City. Ai, meu Deus, eu já tô treinando aqui. Deu bom, eu já treino, né, nesses momentos, eu falo, não, toda subida acaba, só continua. Eu já vou treinando muito isso. Porque antes, o que eu fazia? Nossa, tô cansada. Puxa, mais uma subida. Ih, não vai dar conta. Nossa, tá doendo. E a gente vai doer, potencializando isso e vai doer. Senão, eu estaria, né, fazendo outra prova, né? Caminhada, enfim. Dormindo. Mas é importante a gente também ter esses recursos, né? Então, acho que é um primeiro momento, né? A gente aceitar que a ansiedade vai estar ali. Um segundo, a gente perceber essa ansiedade como algo positivo. E o terceiro, a gente utilizar essas ferramentas e recursos que ajudam, então, nesse momento, né? A respiração, a visualização, as autofalas, entre outras. Não, pô, sensacional. E eu acho que entra muito um ponto de, por exemplo, na maratona, na corrida, quando a galera quebra. Fica aquele sentimento de frustração, de putz, acabou, nossa, eu falhei, tanto no treino quanto em prova. Isso ajuda muito, né? Essa parte da autofala. Então, pô, não, tô aqui já, vamos entregar, vamos do jeito que dá e tenta na próxima. Porque Exato. senão não acaba ali. Nunca vai acabar só ali. Sempre vai ter uma próxima vez. Sim. E às vezes você vai queimar largado. Exato. Só tomar cuidado, né? E é justamente gerenciando tudo isso, né? Eu falo para os atletas, não espere a perfeição, busque a adaptação. Então assim, eu tenho certinho o pace que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Gente, cada dia é um dia, né? E se eu ficar assim, eu tinha que fazer aquele pace e eu quebrei, poxa, será que não dava para ter adaptado antes? Escutado o seu corpo e tomado boas decisões ali? Pelo menos para você cumprir e chegar até o final, Sim. né? Então, acho que é muito essa gestão também de pensamentos, de energia e de negociação com nós mesmos, né? Não ficar muito preso só à regra, mas também atento a todo o contexto ali para tomar decisões. Você vai conseguir se preparar o máximo que você puder, mas na hora sempre vai acontecer alguma coisa que não está no seu controle. Exato. Então é você conseguir se adaptar a isso. Isso é maturidade no esporte, né? Maturidade, a experiência ensina demais, né? Um erro a menos, né, que você falou. Um erro a menos, né? Check. Um erro a menos. Um erro a menos. Exatamente. Perguntas, produção? Sim, mas ela já falou. Já tirou todas? Boa, show de bola. Tem um presentinho pra você. Oba! Camiseta do Recovery Resenha. Que legal! Obrigada! Ei, já vou botar pra jogo. Boa, show de bola. Marca a gente lá. Legal! Camiseta super boa pra treinar. Nossa, adoro. Tá chegando. Gente, esse daqui é o melhor pré-treino, lookinho novo. Lookinho novo, exatamente. Lindo, adorei. Beleza? Muito bom. Você atende presencial, você atende online? Como que a galera consegue te encontrar? Eu atendo na modalidade online, né? Tá E bom. funciona super bem. Podem me encontrar no meu Instagram, @DRABiancaAndrade. E tô por lá, vamos trocar informações, se alguém tiver dúvidas, enfim, a gente tá aqui pra ajudar. Boa, show de bola. Deixa uma mensagem pro pessoal, então, galera que vai ter alguma prova próxima. A semana que vem tem Ironman, semana que vem tem Maratona de Porto Alegre. O que você deixa de dica pra esse pessoal? Divirtam-se. O pior já foi. Pior já passou, né? Pior já passou, que acho que é toda a preparação, toda a rotina, né, extenuante, todos os treinos difíceis que vocês acharam que não iam dar conta e deram conta sim. Agora chegou a hora de colocar tudo isso em prática e se divertir. É isso, show de bola. Então, para todo mundo aí que assistiu, que a gente faz sempre o recovery aqui, membros inferiores, perna, recovery físico, hoje também foi uma resenha para pensar no recovery mental que a Bianca falou tão bem, que eu acho que é tão importante quanto, se não mais importante do que o recovery físico. Então, se cuidem, procurem, se vocês precisarem, procurem atendimento profissional. De novo, caráter muito educativo essa conversa aqui e foi sensacional, foi incrível. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com quem você acha que vai gostar e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Pronto! Muito bom. Valeu! Bom demais!